Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje nós vamos falar de objetivos e planos dentro da estratégia, tá? Essa playlist ela é voltada tanto para o planejamento estratégico quanto para a análise de empresas. Por quê? A gente seguiu as mesmas etapas para os dois, até aqui mesmo, matriz SWOT, no caso que veio para cá, tá? Vocês perceberam que isso mudou de aula para aula, que eu sempre atualizo, mas aqui objetivos e planos são coisas muito mais relacionadas ao planejamento estratégico, quando você vai fazer o planejamento estratégico, do que quando você vai analisar uma empresa. Na verdade, você pode até analisar os objetivos e planos, mas estão mais aqui nessa questão de orientações estratégicas. Ou talvez fosse uma análise mais detalhada, tá? Mas pelo menos para a atividade de produto, que está mais voltada para análise de empresa, eu não cobro essa parte. A atividade vai terminar aqui, que a matriz SWOT veio para cá, né? Então seria a matriz BCG. Beleza, só uma breve introdução. Os objetivos dentro aí do planejamento estratégico são os alvos, os fins que o administrador deseja atingir dentro de um determinado período de tempo, tá? Objetivos são qualitativos sempre, as metas são quantitativas. Então as metas são os passos para alcançar os objetivos. O objetivo é ganhar o jogo, a meta é fazer o gol. Isso se você considerar a unidade de análise um jogo, mas se você considerar um campeonato inteiro, o objetivo é ser campeão, a meta é ganhar jogos, né? Então, ganhar algum número X de jogos para ser campeão, né? Você fez toda a estatística aí do campeonato. Beleza? É bem intuitivo isso, mas os objetivos eles devem ser definidos para cada unidade de negócios, né? Eu usava muito o termo unidade estratégica de negócios, eu modifiquei porque eu acho a unidade de negócios melhor, né? Que pode estar aí objetivos em vários níveis organizacionais, estratégico, tático e operacional. Cada UN deve ter, na verdade, um conjunto de objetivos. Geralmente inclui isso aqui, olha, lucratividade, crescimento, aumento da participação do mercado, do market share, contenção de riscos, inovação e reputação. Os objetivos devem atender simultaneamente 6 critérios. Ser focalizado em um resultado, ser consistente, ser específicos, ser mensuráveis. Dá uma adenda aqui em ser mensuráveis, porque a literatura ela não é consensual em relação a isso. Ainda há pouco eu falei que objetivos são qualitativos e metas são quantitativas, mas se vê muito utilizar também objetivos no sentido quantitativo. Se você pode encontrar em alguns livros de administração, tá? Alguns autores separam essa diferença de objetivos e metas, outros dizem que ambos podem ser quantitativos, mas tem sempre uma relação de que o objetivo é algo maior do que a meta, como eu falei ainda pouco, né, no exemplo lá do futebol. Eles devem ser relacionados com um determinado período de tempo, então sempre tem que ter, você não pode dizer, o objetivo da empresa é crescer, aumentar dobrar o lucro, vou dizer assim, dobrar o lucro, mas próximo ano ou daqui a 10 anos, então você tem que dizer qual é o período de tempo. Ser alcançáveis também, você não pode dizer, o objetivo é dobrar o lucro daqui a um ano, se isso tá claramente que isso não vai ser alcançável. Você tem que botar um objetivo que você possa alcançar. É bom que ele seja desafiador, isso é bom, mas também, porque se for um objetivo inalcançável, você pode perder a motivação ali dos seus próprios funcionários. Ele tem que ser hierarquizado, no caso, os objetivos, tá? Você tem que ter uma hierarquia dos objetivos. Olha, o objetivo mais importante é esse. Depois vem esse, talvez na universidade. O objetivo mais importante, manter a qualidade da educação, do ensino, tá? Depois a pesquisa, depois a extensão. Pelo menos eu entendo dessa forma, tá? Mas pode ser questionável também. O importante é que a organização, no exemplo aqui a universidade, defina quais são os objetivos prioritários em relação aos demais. A avaliação dos objetivos. A avaliação das vantagens, desvantagens e efeitos potenciais de cada objetivo. Muitas vezes, os principais executivos discutem com grupos estratégicos dos diferentes departamentos, produção, operação, marketing, enfim. As diferenças entre os grupos podem dar o upgrade nos objetivos, né? Então é muito bom que você tenha essa discussão para você ter aí a visão de diversos atores dentro da organização para definir melhor quais são os objetivos dela.
A avaliação é importante porque muitas vezes os objetivos definidos são conflitantes. Isso é muito comum no setor empresarial, no setor organizacional como um todo. Porque existem trade-offs aí que são comuns, né, nas empresas e nas organizações em geral. Nas empresas especificamente, olha, o lucro de curto prazo ele costuma ter um trade-off, um dilema, tá? Esse é o conceito que vem lá da economia, com o crescimento de longo prazo. Às vezes a empresa ela resolve lucrar, os acionistas têm interesse em lucro no curto prazo para distribuir dividendos, aí ela tem que pegar o lucro, parte significativa do lucro e distribuir para os acionistas ao invés de reinvestir em projetos que seriam rentáveis, em negócios que seriam rentáveis, tá? Então, ela abre mão desse crescimento de longo prazo, porque esses negócios são rentáveis, mas ao longo prazo, tá? A gente viu lá na matriz BCG que pode ser um negócio que esteja num ponto de interrogação, e ela resolva pegar o dinheiro que sobrou da vaca leiteira, lá daquele negócio que está lucrando, mas não tem muito como crescer, e distribuir para os acionistas ao invés de investir naqueles negócios que estão no ponto de interrogação. Penetração em mercados existentes versus desenvolvimento de novos mercados. Então você pode pensar nesse tipo de coisa. Eu estou aqui no mercado, será que eu vou ficar mais forte nesse mercado? Vou buscar melhorar aqui as operações de negócio que eu já tenho, ou vou tentar aqui um novo negócio para entrar no novo mercado, alguma forma de diversificação. Lembra, a empresa tem recursos escassos, então ela tem que escolher entre uma coisa ou outra. Ganhar market share e ganhar margens, isso também é muito comum. Às vezes, para você ganhar market share, você precisa diminuir o preço do seu produto. Porque tem uma relação de oferta e demanda. Se você está vendendo mais barato, você vai alcançar mais pessoas, né? Você tende a aumentar o market share, dependendo do mercado isso aí também. Mas se você está vendendo mais barato, aquelas margens, na margem líquida, a margem bruta que a gente falou em aulas anteriores, elas diminuem. Então a empresa passa, o lucro da empresa no final das contas também pode diminuir, dependendo, porque pode ser que aumente porque ele está vendendo mais, mas pode ser que diminua porque mesmo ele vendendo mais, o lucro dele por unidade é menor, então pode ser que não compense, beleza? Então tem esse trade-off, baixo risco com alto crescimento. O mercado financeiro é quase que unânime que isso acontece sempre no longo prazo. Claro que tem algumas distorções, mas o risco, os altos retornos, eles sempre são acostumados de altos riscos, tá? Então, a empresa pode escolher entre ficar aqui com risco pequeno, mas crescer pouco, ou ter alguma perspectiva de crescer alto, mas com riscos, porque, olha, a opção da Cogna, optou ali em alto crescimento, mas aí muito arriscado, porque ela se alavancou e veio uma pandemia, então afetou bastante a empresa, tá? Ela abriu mão do risco para buscar um alto crescimento. No primeiro momento isso não tem sido muito bom, tanto que as ações caíram bastante. Ninguém sabe se ela vai conseguir reverter, o que vai acontecer no futuro, tá? Mas é uma opção estratégica da empresa. Ela poderia, sei lá, fazer outra coisa menos arriscada. Os planos. Planos são os instrumentos que definem as ações e os meios que o administrador dispõe para atingir os objetivos. Então, o objetivo é onde eu quero chegar. Plano, qual é o caminho que eu tenho que percorrer para chegar. São definidos em todos os níveis organizacionais, sendo importante a participação de todos. Então, para cada nível organizacional existe um planejamento estratégico. Então, planejamento tático aqui, né, onde, como, plano de ação e o que. É importante dizer que conforme a gente aumenta na hierarquia organizacional, aumentam aqui a questão geográfica. Então, se é uma empresa que atua em todo o Brasil, o plano operacional pode ser ali no município ou num estado específico. Quando você vai para o plano estratégico, é para todo o país. Então, tem essa diferença, tá? Os riscos também aumentam aqui. O plano estratégico, como as decisões são mais importantes, se você errar aqui no planejamento estratégico, por cadeia você vai errar em todos os outros planos. Então é mais arriscado você fazer esse tipo de planejamento do que quem está aqui no operacional. Você errou aqui, mas não comprometeu toda a empresa aqui, comprometeu essa parte. Pode ser que a outra parte da empresa tenha acertado. E aí as outras acertando, compensa aqui um erro que foi feito no operacional, tá? A responsabilidade é maior de quem está no estratégico, isso é o óbvio, se o risco é maior, a responsabilidade é maior.
Junto com responsabilidade vem autoridade, são fatores que sempre estão alinhados ali. Quem tem maior responsabilidade tem maior autoridade, tá? Isso qualquer organização, pública ou privada. Os prazos também tendem a ser maior. Quando a gente fala de planejamento estratégico, antigamente se falava em 10, 15 anos, até 20 anos, dependendo do setor, tá? No setor de mineração é de fato muito estendido, porque as fases para pesquisa mineral são grandes, extensas, né? De pesquisa, explotação, exploração, tem várias etapas aí. Mas no setor tecnológico, 5 anos já é muito para um planejamento estratégico. Então, mas mesmo assim, em ambos os setores, quando você fala em plano tático operacional, o prazo desse plano é menor. Até no governamental, né, no governo, planejamento dele orçamentário, ele tem um plano plurianual, que é estratégico, pode ser visto como tático ou estratégico. Vou pegar um exemplo melhor. Um plano de Estado que é feito para 10 anos, sei lá, o plano diretor municipal dura 10 anos. É estratégico. O plano plurianual pode-se dizer que é tático, tal, também não é errado dizer que é estratégico, isso dependendo aí do que você está vendo, para vocês verem que isso não é sempre consensual. Dura 4 anos e já o plano orçamentário anual, a lei orçamentária anual, que é uma forma de planejamento, é operacional porque ela dura só 2 anos. E claro, quando ele dura a maior parte do tempo, ele tem mais risco, mais responsabilidade, um espaço geográfico maior, ele é mais complexo. Então são os fatores aqui dos tipos de plano. As habilidades do administrador, então o administrador ele precisa, para fazer planejamento estratégico, ter uma noção conceitual, entender, compreender o contexto. Exemplo, a McDonald's na Índia, nós já falamos disso, o Big Mac, que é o principal produto da McDonald's, do jeito como ele é feito, ele não vai funcionar na Índia, porque a Índia não se come carne de boi, boi é animal sagrado, eles adaptaram lá com carne de frango, né? Salvo engano. Mas tem que ter ali uma habilidade humana, onde estão os gerentes no nível tático, eles vão lidar muito mais com as pessoas. Tá? Então tem vários pormenores de lidar com pessoas. Então necessidades conflitantes, conflito de interesses, cada pessoa tem sua própria necessidade, suas próprias habilidades, isso está mais para o lado tático. E a questão técnica está mais no lado operacional, é saber fazer as coisas, né? Método, realizar a tarefa, enfim, né? Então são as habilidades que se deve ter dentro de uma organização. Então, em todos os níveis você precisa de habilidade. Uma coisa é você planejar, outra coisa é você implementar o plano. Então, o planejar é diferente do executar. E aqui uma frase dos autores Batman e Sneal: os melhores planos serão inúteis ao menos que sejam implementados adequadamente. Você pode fazer o melhor plano do mundo, mas você não implementou corretamente, não adianta. Administradores e empregados devem compreender o plano, possuir recursos necessários e estar motivados a fazê-lo. Quando eles participam das etapas de planejamento, a fase de implementação tende a ser mais eficiente e eficaz. Porque você pode ter uma organização que alguns planejam e todos executam, tá? Mas os outros que não planejaram, às vezes eles só são mandados fazer uma coisa e não tem nem noção do que aquilo é importante para a empresa, e eles só estão lá mesmo por conta do seu salário. Na verdade, a maioria no Brasil tem pesquisa que mostra que a maioria das pessoas elas não tem assim vestir a camisa pela empresa, né? Elas estão lá porque querem um salário, mas não estão muito se preocupando com os objetivos organizacionais. Quando você consegue que essas pessoas participem do planejamento, elas vão estar mais motivadas aí. Primeiro que elas vão conhecer quais são os seus objetivos organizacionais, e elas vão estar mais preocupadas também com a boa gestão da empresa, né? Com algo que é benéfico para a empresa. Claro que em última instância também vai ser benéfico para ela. E quando as pessoas participam do planejamento, a gestão da empresa tende a ser mais eficiente e eficaz, beleza? Como está dizendo aqui. Exatamente isso, né? Se fala até tem algumas diferenças conceituais de planejamento estratégico, seria esse caso em que o planejamento é feito por alguns só, né? Principalmente por quem está no nível estratégico, e a administração estratégica seria esse tipo de administração em que todos participam do planejamento e da execução, tá?
Monitoramento e controle. Uma vez que você está executando, você precisa monitorar e controlar para ver se o que você almejava alcançar, o seu objetivo, de fato foi alcançado e o porquê que ele foi ou não alcançado. Então, são essenciais para que o planejamento mantenha seu processo contínuo e ciclo, seria o chamado ciclo PDCA. Você vai comparar objetivos e metas definidos com os resultados alcançados. Tá? Você não vai olhar só para o resultado alcançado, você vai comparar com o que foi definido. Então, vou pegar uma notícia aqui, 2 notícias que são de 2018. Então, já faz um tempo que eu elaborei essa aula, né? Itaú Unibanco tem lucro de 6,45 bilhões no terceiro trimestre. Então, o lucro, olha, 6,45 bilhões, mas foi abaixo do esperado. Então, foi ruim, tá bom? Em compensação, o Nubank teve um prejuízo de 50 milhões. Mas não foi nada preocupante, porque se esperava um prejuízo maior. Perceberam aqui? Um banco teve lucro, mas foi um resultado ruim. Outro banco teve prejuízo, mas foi um resultado bom. Porque o que está comparando? O que é o esperado. Tá? E até o mercado financeiro funciona com base nesse tipo de expectativa. É possível uma empresa demonstrar numa DRE um prejuízo e as ações subirem porque o mercado estava esperando um prejuízo maior. Tá bom? Isso acontece. Com a Oi, recentemente está acontecendo isso. A empresa que estava em recuperação judicial, todo mundo esperava um prejuízo maior, ela conseguiu diminuir o seu prejuízo. Ela voltou a subir depois de muita queda aí, de um problema sério de governança corporativa. Mais importante do que alcançar ou não os objetivos é saber justificar o porquê que os resultados são bons e ruins. Então você vai comparar o que foi almejado com o que foi de fato conseguido e você vai justificar. Olha, essa empresa aqui, M Dias. Alta do trigo reduz o lucro da M Dias no primeiro trimestre. Então a empresa lucrou menos e aí tinha uma clara relação com o alto do trigo, que é uma commodity que é listado em dólar. Então o dólar subiu, o trigo também, e isso impactou o estado da empresa. Mas ela claramente optou por não aumentar o preço de seus produtos, no intuito de manter market share. Lembra que eu falei? Existe aqui um trade-off entre você manter as margens e você manter o market share. Ela optou pelo market share. De fato, ela conseguiu manter o market share, só que a custo de perda de lucro, tá bom? Então ela está justificando porque que ela lucrou menos. Às vezes o mercado aceita ou não essa justificativa, enfim, né? Mas aqui é o exemplo. Então deve-se criar um sistema de controle estratégico no intuito de apoiar os administradores na avaliação do progresso da organização e sua estratégia, propor ações corretivas, né? A gente já sabe o porquê que isso aconteceu, então o que é que a gente vai melhorar, desenvolver indicadores de desempenho, buscar eficiência e flexibilidade e monitorar gastos financeiros através do orçamento. Então, pessoal, eu espero que tenham gostado dessa aula. Até a próxima.